Graças e paz, amém? Amém? Graças a Deus. Pode sentar. Pode ser normal. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço demais o convite do meu amigo pastor Daniel, que eu estava há muito tempo querendo encontrá-lo assim, para cultuar juntos. E eu estou muito feliz, muito honrado pelo convite, agradeço do fundo do coração. Eu tenho muitas lembranças assim da minha época de criança, vendo o Daniel, e o Daniel sempre foi uma referência, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder cultuar com vocês, conhecer o pastor Marinho, sua esposa. Agradeço de verdade a confiança. Sei que nós temos que ter muito zelo, muito cuidado com quem trazemos para ministrar a palavra. E eu estou muito feliz de conhecer vocês. Estou muito agradecido pela oportunidade que o Senhor nos concede de passarmos esse tempo juntos. Sei que foi Deus que preparou essa noite para nós. Eu tenho certeza que Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. E Ele está operando aqui nesse lugar, amém? Eu quero me apresentar só porque eu acho que quando a gente se conhece melhor, as coisas funcionam melhor, né? Então, meu nome é Jonatas, eu tenho 31 anos. Eu sou casado com a Jéssica, essa moça maravilhosa, linda, que é a mulher mais linda que Deus fez na face da terra. A gente é casado vamos fazer 6 anos de casado agora no mês que vem, né, dia 10 de dezembro. E nós temos uma filha, que é essa princesa, que é a Maria, está ali no colo dela. Depois vocês conseguirem dar uma olhadinha para ela, vocês não vão se arrepender, porque é uma coisa tão linda, mas tão linda, tão linda. A Maria tem 1 ano e 5 meses e eu apelidei ela de Mariavilhosa, de tão linda que ela é, né? Né, Mari? Ela é uma princesa, está olhando para o pai ali. Ela fica, daqui a pouco ela para de mamar e ela vai querer correr aí pela igreja, depois ela tenta subir aqui e a Jéssica fica correndo atrás dela para ela não atrapalhar vocês, né? Mas ela é crente, essa menina é crente demais. Ela agora está falando suas primeiras palavras, né? E aí semana passada eu fiz o apelo para ela. Falei, quem quer aceitar Jesus? Ela levantou as 2 mãos e falou, eu! Se vocês quiserem eu mostro o vídeo depois para vocês. Que coisa mais linda. Ela é muito esperta, muito linda. Eu sou apaixonado demais por ela, né? E eu sirvo ao Senhor lá em São Bernardo do Campo, que é aqui do lado, né? Na igreja Jesus, o Pão da Vida. Sou um dos pastores lá. E também trabalho junto com os jovens lá da igreja já há algum tempo. É muito bom servir ao Senhor lá, é uma igreja bonita, igual vocês assim, né? Uma igreja saudável também, como vocês, e estamos muito felizes lá. Eu trabalho como médico, sou médico, minha especialidade é a medicina de família e comunidade, trabalho aqui em São Bernardo mesmo e em Santo André, na Faculdade de Medicina do ABC. Então, trabalho na prefeitura e dou aula na faculdade para 3º, 4º e 5º ano da Faculdade de Medicina aqui na Fundação, né? O que mais que eu preciso falar? Só isso, né? Tá bom? Chega de falar de mim, vamos falar de Jesus, que é Ele que importa, né? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos falar um pouquinho de um jovem gente boa. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem, nós vamos ler até o verso 31. A versão que eu uso é a NVT, se a sua tiver um pouquinho diferente, não tem problema, a gente soma. Diz assim, quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me.
Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, Pai. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A tua palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, é essa palavra que penetra onde ninguém pode penetrar. É essa palavra que faz o que nenhum remédio pode fazer. É essa palavra que faz o que nenhuma cirurgia consegue fazer. É essa palavra que será pregada aqui. É a tua palavra, não a minha, Pai. Senhor, nós damos todo o temor, nós damos toda a reverência que a tua palavra merece, Pai. Nós obedeceremos tudo quanto ela nos mandar, porque bem-aventurado não é aquele que ouve, mas aquele que ouve e pratica a tua palavra, Pai. Senhor, tu nos disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. A nossa maior necessidade não é o que achamos que é, a nossa maior necessidade é ouvir a tua voz, Pai. Senhor, a tua palavra liberta, porque o Senhor nos disse: conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. É a tua palavra que nos santifica, porque nós seremos santificados pela palavra, Pai. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos te pedir, Pai, que o nosso coração esteja sedento e faminto pela tua palavra, e receba, Pai, como uma terra fértil e produza frutos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, oramos, Pai, para que nada roube o desejo, o prazer e a alegria de ouvir a voz daquele que nos criou. Pai, não há prazer maior do que sentar, do que nos jogarmos aos teus pés e ouvir a tua voz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não tire esse prazer de nós, ou melhor, não deixe que ninguém, nem nada, nenhum pensamento, nenhuma preocupação roube o prazer de ouvir a voz daquele que nos criou. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nós te suplicamos, nós te desejamos, nós te amamos mais do que tudo. Pai, dá mais amor por ti, dá mais desejo por ti, dá mais alegria por ti, Senhor, porque tu és a fonte inesgotável do amor, do prazer e da alegria. Pai, sacia com a tua palavra, com o teu pão que desce do céu. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui eu acho ele um dos mais fantásticos da Bíblia. Eu acho ele lindo demais. E ele começa com uma pergunta muito sábia, muito interessante. Um jovem bacana, um jovem interessante, um jovem que toda jovem solteira gostaria de conhecer. Toda senhora que tem filha gostaria de tê-lo como genro, um jovem bacana, legal. E ele faz uma pergunta muito legal. Ele chega para Jesus e faz a pergunta que tem que ser feita: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Traduzindo, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para resolver o meu problema da eternidade? Porque eu vou dar uma notícia para você. Quantos aqui tem problemas? Levanta a mão. Bom, legal, bênção de Deus. Tribulações são bênção de Deus, porque elas produzem perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz a esperança, a expectativa. E essa esperança não nos envergonha, não nos confunde, porque Deus derramou o amor dele em nossos corações, amém?
Então tribulação não é de tudo ruim, ela tem seu lado bom, mas não precisa pedir não, né? Já vem sem a gente pedir. Porém, todos os problemas que nós temos, eles acabam no dia que nós morremos. Por pior que seja o seu problema, por mais grave que ele seja, no dia que você morrer, acabou. Há uma doença, é um câncer, morreu, acabou. Ah, é um filho nas drogas, você morreu, ele fica, mas o problema não é mais seu, você morreu. Ah, eu estou endividado, estou devendo, lá meu nome está sujo, está no SPC, no Serasa, o povo liga toda hora, é ligação. Morreu, acabou, fica para os outros, se tiver aí, eles vão ter que correr atrás. Mas morreu, acabou. Agora tem um problema, que quando morre, não acaba, ele começa, que é onde é que você vai passar a sua eternidade. É o que você vai fazer, ou onde você vai estar, ou como você vai estar, depois que você morrer. E sábio é aquele que se preocupa com isso enquanto está vivo. É aquele que hoje aqui, num domingo à noite, num tempo bom, num tempo oportuno, está preocupado. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque se nós preocuparmos apenas com essa vida aqui, o apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos, ainda que em Cristo, só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então essa é uma preocupação muito justa. Eu não sei se você está preocupado com isso, mas se você não está, eu acho legal começar a preocupar com esse assunto. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho só 17 anos, 18 anos, 20 anos. Não importa quantos anos você tenha, sempre é um tempo oportuno para começar a pensar sobre a eternidade. Porque é o maior problema. Se você está resolvido no problema da eternidade, se você resolveu esse problema, todos os outros problemas são pequenos. São pequenos perto desse. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi o pastor Francis Chan contando, que é interessante. Ele usou um cabo de microfone, e ele imaginou, olha, imagina que esse cabo de microfone é a sua vida. E vamos imaginar que a sua estadia na Terra, ela dura, vamos colocar aí 70, 80 anos, vai, em média, 80 anos. Só que a sua eternidade, ela não tem fim. Imagina que a sua existência inteira é representada por esse cabo de microfone. E sabe o que representa a sua estadia aqui na Terra? Isso aqui, ó. Só esse pedacinho aqui do conector. E a gente vive tão preocupado, mas tão preocupado, tenso, com o que vai acontecer daqui 5 anos. Por quê? Eu tenho que fazer um monte de coisa para quando eu chegar aqui nesse período da vida, aqui, ó, daqui 5 anos, eu vou estar com a minha vida muito melhor, eu vou estar com a vida resolvida. E aí eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, para que quando chegar aqui, quando eu tiver 50 anos, e a gente vai vivendo toda a nossa vida em função desse pedacinho de tempo que é tão pequeno. Ele disse, isso é tão tolo, porque a gente vive em função disso aqui, a gente esquece que a gente tem toda uma eternidade pela frente, e a gente às vezes compromete a eternidade inteira, por causa de prazeres e de bobeiras que duram só isso aqui. Então pensar na eternidade é muito sábio, e esse jovem estava pensando nisso. Ele chegou e falou, olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Como eu resolvo esse problema da eternidade? Quantos já fizeram essa pergunta? Diga amém. Se você não fez, hoje é um bom momento para fazer essa pergunta. E aí é interessante porque esse jovem, ele está preocupado com isso, mas ele não é como muitos de nós que só se preocupam com as coisas espirituais quando a coisa está apertada. Por quê? Vou te dar uma lista de qualidades desse jovem e você vê se ele está bem ou se não está bem. Ele era um jovem rico, rico mesmo, rico. Então rico tem problema? Menos do que os pobres. Não, brincadeira. Tem às vezes mais, né? A taxa de suicídio aí em ricos é às vezes maior, e é até maior do que em pobres. Então. Mas ele era rico. Ele chegou dizendo assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí o que deixa a gente, o que dá a entender, é que ele chegou à constatação, com ele mesmo, que o dinheiro não salva. Que por mais rico que ele seja,
ele ainda não tem a vida eterna, e ele está rico, ele é rico, mas ainda falta alguma coisa dentro dele. Ele chega para Jesus e fala: o que eu faço agora? Porque o dinheiro que eu tenho não é suficiente, o dinheiro que eu tenho não é o bastante. Mas ele não era só rico, ele era poderoso, ele tinha um status, ele era um homem importante, ele tinha um privilégio diante da sociedade. Então não basta ser rico, tem que ser famoso, tem que ser poderoso, tem que ter muito seguidor. Ele era esse cara. Além de ser rico, poderoso, ele era correto. Um homem que não mata, não rouba, não adultera, que honra pai e mãe. Um homem que não tira nada de ninguém, que não cobiça nada de ninguém. Então olha aí, você que está solteira, parece um cara rico, poderoso, correto e religioso. Um homem que cumpre mandamentos, um homem que está preocupado com as coisas de Deus. Mas ele está com alguma coisa ainda incompleta, ainda falta alguma coisa para ele. E a constatação que a gente chega aqui é que o dinheiro não salva, o poder não salva, a moral, a retidão moral também não salvam. A religião, a religiosidade também não salva, porque ele tem tudo isso, mas ainda falta. E ele chega para Jesus e fala: o que eu tenho que fazer, porque eu ainda não me sinto salvo. Eu sinto que se eu morrer hoje, eu ainda não tenho a salvação, ou eu sinto que ainda dentro de mim, hoje, eu não tenho a vida. Essa vida é a vida Zoe, é a plenitude. Eu não me sinto pleno. Se você for ver o que é o significado de vida eterna, o termo Zoe, o termo grego original, é vida em abundância, é uma vida plena, é uma satisfação plena, é uma plenitude. Eu estou na igreja certa hoje, amém? E aí ele diz: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu sou uma pessoa correta, moral, eu tenho uma religião, mas eu não estou pleno, eu não tenho ainda a eternidade e a vida dentro de mim. E aí ele quer fazer, ele quer chegar para Jesus e falar: ei, o que está faltando? Eu tenho tudo que você queria, eu tenho tudo que, se ele chegasse assim na igreja e falasse assim: quem quer o meu dinheiro? Todo mundo ia falar: eu. Quantos aqui seu problema seria resolvido com mais dinheiro? Diz amém. Quantos aqui o problema seria resolvido com mais correção, com um caráter mais aprovado? Quantos o problema seria resolvido com mais status, com mais poder, com mais influência? Ele tem tudo que a gente quer, tudo que a gente pede, tudo que muitas igrejas estão oferecendo aí. Olha, venha para Jesus, você vai ter mais dinheiro. Venha para Jesus, você vai ser mais poderoso. Vem para Jesus, você vai ter uma moral mais elevada, vai ser uma pessoa mais correta. Vem para Jesus, que você vai ser uma pessoa mais religiosa. E ele está dizendo: olha, nada disso me satisfez, eu ainda não tenho a vida. E o que falta para ele? Essa é a pergunta, né? O que está faltando? O que falta? E aí a resposta de Jesus é: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres o que você conseguir, dá uma grana violenta, porque ele era muito rico, vende tudo, dá aos pobres e segue-me, você vai ter um tesouro no céu. E aí esse homem fica triste e vai embora. Ele não quis, ele não aceitou a proposta. E aí Jesus diz assim: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil. E aí os discípulos ficam todos perplexos, atônitos, e falam: como assim? É difícil? E aí Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Aí eu pergunto para vocês, essa pergunta eu me fiz durante muito tempo: é mais difícil o rico ir para o céu do que o pobre? Quantos acham que sim? Levanta a mão.
acham que é mais difícil o rico ir para o céu do que o pobre? Quantos acham que é mais difícil para o pobre ir para o céu? Levanta a mão. Quantos não têm opinião formada sobre o assunto? Levanta a mão. Que eu vi que ninguém levantou a mão para nada, eu acho que vocês não têm opinião formada sobre isso. Legal, eu também não tinha. Mas às vezes fica, com esse texto, na primeira leitura, a gente fica com a impressão que é mais difícil o rico ir para o céu do que o pobre. Porque Jesus enfatiza, ele fala, como é difícil um rico ir para o céu. Como é difícil um rico ser salvo. E dá a impressão que é mais difícil o rico do que o pobre. Mas qual é o conceito dos judeus? O conceito daqueles que estão ouvindo? Se você analisar o Velho Testamento inteiro, quando Deus quer abençoar o povo de Israel, o que Ele dá? Prosperidade, riqueza. Quando Deus quer mostrar que Ele está com alguém, o que Ele dá? Prosperidade, riqueza, Ele dá terras, Ele dá bens. Você vê Jó. Jó, quando está abençoado, Jó é rico, Jó é poderoso. Mas quando Jó está vivendo a prova e a dificuldade, Jó perde tudo. Então, na cabeça de um judeu, quem Deus ama e quem Deus gosta e quem está bem com Deus? Os ricos. Porque o pobre é aquele que está enfrentando um ataque do diabo. Então, na cabeça do judeu, quem vai para o céu? O rico. E aí chega um jovem rico, querendo ser salvo, e Jesus fala, você quer ser salvo? Então vende tudo, se torna pobre, dá tudo, vem, me segue, e aí você vai conseguir. E o jovem vai embora triste, e Jesus fala, olha só, esse rico aí, como é difícil para um rico. Aí os discípulos falam, então quem pode ser salvo? Porque na cabeça deles, se nem um rico consegue se salvar, quanto mais os pobres. Ele fala, se os ricos, que têm a bênção de Deus, não estão conseguindo a vida eterna, que dirá os pobres? Porque na cabeça deles, Deus gosta dos ricos, porque Deus abençoou o rico. E aí Jesus está falando, ei, os ricos não conseguem se salvar apesar da sua riqueza. Aí os discípulos falam, mas como assim? Aí ele fala, mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, que nem o rico, com toda a sua riqueza, não consegue fazer aquilo que só Deus pode fazer, porque não é o nosso dinheiro que compra a salvação, não é o rico que se salva, é Jesus Cristo que faz a obra de salvação. Então, ninguém consegue se salvar. E aí que está a pergunta do homem, apesar de ser uma pergunta interessante, é uma pergunta errada. E Jesus faz ele chegar na conclusão que não era ele que devia fazer algo para ser salvo. Ele fala, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí Jesus vai falar no final, ele fala assim, é impossível para os homens. Você pode ser rico, poderoso, você pode ser chique, pode ser bonito, pode ser influente, você pode ser uma pessoa correta, moral, você pode ser mais moral e mais correto do que qualquer pastor que você conhece, mas nada disso pode te salvar. A gente às vezes pode ver esse texto e falar assim, mas o que é essa questão do camelo passar no fundo de uma agulha, né? Eu já vi várias interpretações. Eu já vi gente dizendo que a agulha era uma portinha pequena, que os camelos tinham que se baixar bastante para passar. E daí já vi outras que eram no sentido figurado. Mas a que eu achei mais coerente, vendo o texto original, é que a agulha é agulha mesmo. Agulha. E camelo é camelo mesmo. E é a mesma coisa, um camelo passar dentro de um buraco de uma agulha. E dá para passar? Não, é impossível. Por isso que Jesus diz, é impossível para os homens. Mas o que Jesus está querendo dizer, não é que é mais difícil para o rico do que é para o pobre. Ele está dizendo é que para qualquer pessoa, inclusive os ricos e poderosos, é impossível se salvar. E o que ele quer chegar, o que ele quer fazer é fazer com que aquele jovem rico chegue num diagnóstico, eu não consigo me salvar, eu preciso de um substituto, eu preciso de alguém que faça o que eu não consigo fazer, porque eu não sou capaz de me salvar, apesar de todo o meu dinheiro, eu não me salvo. E aí eu acho interessante, porque a proposta que Jesus faz é a seguinte, deixa tudo que você tem, larga tudo e fica só comigo.
Aí nós estamos falando do caminho que Jesus está dando para esse jovem se salvar. E eu pergunto a você, e se hoje Jesus olhasse nos seus olhos e falasse assim: se ficasse só eu e você não tivesse mais nada, você me seguiria? Se só restasse a mim na sua vida, você me seguiria? Se você não tivesse mais o dinheiro, não tivesse mais o poder, não tivesse mais a influência, você ainda assim me seguiria? Porque sabe o que eu percebo? É que a gente tem uma tendência de fazer de Jesus um acréscimo na nossa vida. Eu preciso que a minha saúde esteja bem e de Jesus. Eu preciso que eu tenha bons relacionamentos assim, sem problemas e de Jesus. E aí, eu percebo uma tendência que a gente às vezes gosta de usar Jesus como um trampolim para o que a gente realmente quer. Eu queria um salário melhor, então eu vou buscar Jesus, e eu vou amar mais a Jesus, e eu vou viver lá para Jesus. Por quê? Porque eu quero um salário melhor. Mas o que eu realmente quero não é mais de Jesus, é um salário melhor. E eu uso Jesus para chegar num salário melhor. E Jesus está mostrando o seguinte: olha, ô jovem rico, você tem muita riqueza, mas eu quero perguntar o seguinte: eu sou suficiente para você? Jesus falou: só falta uma coisa para você. Uma coisa. Falta que eu seja suficiente para te fazer feliz. E hoje, eu não estava nessa parte, a gente tem escola dominical lá na igreja, e eu estava com a Maria lá na salinha das crianças, e a minha esposa me contou que teve um dos nossos irmãos lá, que é um irmão bastante extrovertido, assim, ele lembra Pedro, assim, sabe? Ele fala mesmo. E ele falou assim, ó, o pessoal fica falando mal do jovem rico, mas eu me identifico muito com o jovem rico. Jovem rico, eu tenho certeza que Jesus gostou dele assim bastante, porque ele foi sincero. Ele foi sincero. E só faltava uma coisinha. Era só uma coisinha. Aí o pastor, a Jéssica me contou, né? Que o pastor que estava dando a aula, ele falou assim: irmão, o problema é que essa uma coisinha é Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. E sem essa coisa, vamos colocar bem entre aspas, né? Sem essa única coisinha, você pode ter tudo, mas nada será o bastante. Você vai chegar no final da sua vida desgastando, correndo atrás de tudo, e você vai ter dinheiro, vai ter fama, vai ter poder, vai ter influência, mas você vai estar vazio, igual esse jovem rico dizendo: ei, eu tenho tudo, mas eu não tenho a vida eterna. E aí eu me lembro de uma frase do Charles Haddon Spurgeon, que era um pastor britânico, um pastor inglês do século XIX, um pastor batista, que ele disse assim, ó: quem faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Eu vou repetir essa frase para você, ó. Quem faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. O que Jesus estava dizendo para o jovem, ó: você tem um monte de coisa, mas você não tem tudo, porque te falta. Sabe o que você precisa? Fazer de mim o seu tudo. E para isso você precisa tirar quem é o seu verdadeiro salvador. É o dinheiro. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que se Jesus não for seu tudo, nada será o bastante. Se Jesus não for o seu tudo, nada será o bastante. Sabe, tem gente às vezes que está na igreja, mas não se sente feliz, e acha que se for para o mundo, fazer o que o mundo faz, aí você vai ser feliz. Cara, você não entendeu nada. Porque se Jesus não for suficiente para te fazer feliz, nada mais será. Jovem, deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus não for suficiente para te fazer a pessoa mais feliz desse mundo, não é uma namorada ou um namorado que fará. Não é um emprego melhor que fará, não é uma vaga na faculdade que vai te fazer mais feliz, porque se Jesus Cristo, que é o tesouro mais valioso da terra, dos céus e da terra, se Ele não é o bastante para te fazer feliz, nada vai te fazer plenamente feliz.
Sabe por que tem tanta gente infeliz hoje? Por que tem tanta gente depressiva? E eu não estou querendo minimizar, mas a raiz de muitos dos casos é porque as pessoas não entenderam que o bem mais valioso, que o tesouro mais precioso é ter Jesus. E aí, enquanto elas não se satisfazem em Jesus, e elas desprezam Jesus, elas nunca vão ter um prazer perfeito a não ser em Jesus. Quem faz de Jesus o seu tudo, acha tudo em Jesus. E se Jesus não for o seu tudo, nada será o bastante. E aí, a realidade é que aquele homem valorizava mais o dinheiro do que Jesus. E a pergunta que o Senhor nos faz hoje é: você valoriza Jesus mais do que as outras todas coisas, mais do que todas as outras coisas? Aquele homem valorizava mais o dinheiro do que Jesus, e Jesus falou: olha, deixa o seu dinheiro e fica comigo, deixa eu ser o bastante para te fazer feliz, deixa que eu seja pleno na sua vida, deixa que eu seja o bastante, deixa que eu seja tudo que você tem. E eu percebi que, na realidade, o salvador daquele homem, ele estava falando assim: como eu faço para ser salvo? E o que Jesus mostrou para ele? Que ele queria um salvador, mas ele já tinha um. Quem era o salvador daquele jovem? O dinheiro. Por quê? Vou te dar as características de um salvador. Um salvador é aquele que te dá segurança. Aquele jovem, quando ele viu a possibilidade de perder o dinheiro, ele viu perdendo a sua segurança. E eu pergunto para você: onde está a sua segurança? Onde você se agarra? O que você, quando pensa assim, fala: eu posso perder qualquer coisa, mas isso eu não posso perder? Onde está a sua segurança? Quem te faz levantar na segunda-feira de manhã e falar: eu bem sei em quem tenho crido, e ir trabalhar cheio de alegria e de ânimo? Sabe o que acontece? A gente não coloca a nossa segurança no dinheiro propriamente dito, porque às vezes a gente não tem o suficiente. Porque se a gente tivesse o suficiente, a gente colocaria. E sabe que o dinheiro, ele tem uma capacidade de se tornar um ídolo e um Deus na nossa vida, que o próprio Jesus disse que há um Deus chamado Mamon, que é o dinheiro elevado à categoria de Deus. E eu estou querendo dizer que o dinheiro é uma coisa ruim? Não, o dinheiro é uma bênção. Porém, sabe o que se torna um ídolo na nossa vida? Uma coisa boa, que se torna a prioridade da nossa vida. Isso é um ídolo. Por isso que Jesus disse que se você amar pai, mãe, filho, filha, se você amar qualquer coisa mais do que a Ele, você não é digno dele. Por quê? Um ídolo é uma coisa boa que ocupa o lugar mais importante da sua vida. O dinheiro não é ruim. Inclusive, se você quiser me dar, eu aceito. Brincadeira, viu, gente? Não. Mas a questão é que o dinheiro é a sua fonte de segurança, e aí o apóstolo Paulo vai dizer: não coloque a sua segurança na instabilidade das riquezas. Mas às vezes não é a sua riqueza que é a sua segurança, às vezes é um relacionamento. Às vezes é uma namorada, é um namorado, e você fala: eu não posso perder, porque se eu perder, minha vida acabou. Sabe que tem salvadores na nossa vida que são coisas boas, lícitas. Seu emprego. E aí você fala assim: não, eu não posso, de repente, se eu for testado por Deus, entre ser honesto, entre manter a minha lealdade, a minha fidelidade ao Senhor, e perder o meu emprego, eu tenho que ficar com o meu emprego. E aí a questão é:
Quem é a sua segurança? O seu emprego ou Jesus Cristo Salvador? Às vezes a gente coloca a nossa segurança em um casamento, em um filho, em uma filha. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não, essas coisas são boas. O problema é elas serem a sua segurança. O dinheiro era o salvador daquele homem. Por quê? A segurança dele estava no dinheiro. Além da segurança dele estar no dinheiro, uma segunda característica de um salvador é que a identidade dele era aquele dinheiro, era aquela riqueza. Pode ver que a gente chama ele do quê? Como é o nome dele? Jovem rico. É a identidade dele. Era um jovem muito rico. Não tem o nome dele. O que define aquele homem? Qual era a característica mais importante dele? No que estava baseada a identidade dele? Na sua riqueza. E sabe que a nossa identidade está baseada em quem é o nosso Salvador. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem até compreender mal, mas não, façam um esforço para compreender bem. Eu posso até fazer do meu ministério, que é algo extremamente valioso, eu posso fazer dele o meu Salvador. E eu trocar, em termos de importância, Jesus Cristo pelo meu ministério. Eu posso valorizar mais o fato de pregar, o fato de estar em uma igreja e o fato de levar pessoas a Cristo e fazer o bem e fazer as coisas bem feitas. Eu posso transformar isso em uma identidade minha. E aí você fala assim, como é seu nome? Eu falo, Pastor Jonatas. Por quê? Porque já é a minha identidade de uma tal forma que eu nem consigo falar o meu nome sem o pastor. Eu não estou dizendo que ser pastor é ruim, não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que quando isso se torna a sua identidade, isso é mais importante do que parar tudo, ajoelhar aos pés de Jesus e falar, Senhor, salva-me, porque eu dependo de Ti completamente. Quando você começa a olhar para Deus, e a sua identidade já não é mais o filho amado dEle, a sua identidade é o ministro de louvor tal, o diácono tal, o apóstolo tal, o pastor tal, o líder tal. Essas coisas são funções, são vocações, e são bênçãos, mas a gente tem que tomar cuidado para elas não se tornarem um Deus na nossa vida. Se tornarem uma salvação para nós, se tornarem a nossa identidade. E eu pergunto a vocês, quem é você? Você não é a sua vocação. Você não é o advogado tal, você não é o médico tal, você não é o operador de máquina tal, você não é o pastor tal, você executa essa tarefa para o Senhor, mas você é um filho amado de Deus, e a sua identidade está nele. Identidade é igual a quem você é, por isso que na nossa identidade vem lá o nome do pai, o nome da mãe. Identidade é da onde você vem, quem é responsável por você, quem te criou, quem te pôs no mundo, qual é a sua identidade. Você tem que saber que você não é o que você tem, você não é o que você faz, você é filho amado de Deus, amém? E aí quando a gente entende isso, a gente entende que o nosso valor não está nas coisas que a gente faz, nem nas coisas que a gente possui. Porque tem muita gente que acha que se tiver alguma coisa a mais vai ter mais valor, vai ser mais reconhecido, vai ser mais importante. E aí a gente coloca a nossa felicidade às vezes, a gente coloca a nossa autoestima. Se eu fosse mais magro, aí eu seria mais feliz. Se eu fizesse aquela cirurgia plástica no meu nariz, aí eu seria mais feliz. Se eu fizesse aquela lipo, aí eu seria mais feliz. Se eu ganhasse tanto a mais, eu seria mais feliz. Se eu casasse com ela, eu seria mais feliz. Se eu casasse com ele, eu seria mais feliz. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O seu valor não está nas coisas que você pode conquistar, nem na sua aparência física. O seu valor está em Cristo Jesus, na sua identidade nele. E se ser filho de Deus não te faz plenamente feliz, nada mais vai fazer, é só ilusão. É o que
O sábio Salomão falava, isso é vaidade, ficar querendo se satisfazer com as coisas dessa vida, é tudo ilusão, é tudo vaidade. O que satisfaz plenamente é Cristo Jesus. Encontre a sua identidade nele, e aí você será feliz. E uma terceira característica de um Salvador, é que o Salvador, ou a sua salvação, é onde está depositada a sua esperança, é em onde você espera. E sabe que eu ouvi um pensamento esses dias que eu achei muito interessante, que a nossa geração vive à espera do próximo evento para ser feliz. Aí, por exemplo, o jovem. Quem aqui é jovem solteiro? Bênção. Quem quer casar? Levanta a mão. Oh, aleluia. Até os que não são solteiros parece que levantaram a mão. Misericórdia, irmão. Mas mais gente levantou a mão falando que quer casado do que quer solteiro. Só pode para o solteiro, amém? Agora, sabe o que acontece na nossa geração? O jovem solteiro fala assim, quando eu casar, aí eu vou ser feliz. A esperança dele é, quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí casou. Quem é recém-casado aqui, levanta a mão. Glória a Deus, oh bênção de Deus. Aí os recém-casados já começam, curtem e tal, daqui a pouco começa a chegar aquele pessoal, né? E aí, quando vem o bebê? Quando vem? Quando vem? É impressionante, é até chato, né? E eu entendo que isso é bom, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque tem casais que estão tentando e que não conseguem, e que cada vez que são pressionados a isso fere, isso machuca. Então a gente tem que também ter sabedoria na hora de... Mas o fato é que às vezes, para um casal que acabou de casar, aí tá lá, já passou aquela euforia do casamento, fala assim, agora, quando a gente tiver o nosso filho, aí nós vamos ser felizes. Aí, fala assim, não, mas antes de ter o filho, a gente precisa ter a nossa casa melhor, maior. Então vamos construir uma casa. Quando a casa estiver pronta, aí nós vamos ser felizes. Aí reforma, bagunça, aquela coisa, e aquela tensão. Aí vai, a casa fica pronta. Agora podemos ter o filho. Quando eu tiver o primeiro filho, vai ser feliz. Aí vai aquela luta, engravida, pré-natal, e o parto, nasceu aquela criança linda, com cara de joelho, que a gente ama demais, não sei o quê. Aí fala, agora eu vou ser feliz. Aí começa, não dorme direito, e a criança chora. E, na hora que crescer, que aprender a falar, comer sozinho, aí eu vou ser feliz. Aí começa a crescer, aí é outro trabalho, quando cresce, aí perigo de cair, aí começa a subir nas coisas, aí você fala, ai meu Deus do céu, quando aprender a ser obediente, eu falar, ouvir, aí eu vou ser feliz. Aí tem o primeiro, fala assim, eu preciso ter um casalzinho. Eu vou ser feliz se tiver dois, o casalzinho para fazer companhia, um distrai o outro, aquela coisa. Aí vai... E aí a esperança é, no próximo eu vou ser feliz. Aí vai, tem o segundo. Aí quando tem o segundo, aí é que o negócio fica complicado. Aí a pessoa fala assim, quer saber, eu era feliz quando eu era solteira. Eu preciso me divorciar para voltar a ser feliz. Aí está acontecendo esse monte de divórcio aí, a pessoa falando, agora eu vou ser feliz. Sabe por quê? Porque a nossa geração aprendeu a colocar a sua felicidade na esperança do próximo evento. Quando acontecer isso, aí eu vou ser feliz. E a gente vai trocando de Deus, de ídolo, sabe? Quando acontecer isso, eu vou ser feliz. Quando acontecer isso, e a felicidade está sempre no próximo evento. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia traz uma notícia para nós. Ela diz, a sua felicidade não está no próximo evento. A sua felicidade está em um evento que aconteceu há 2000 anos atrás. A sua felicidade não está no próximo evento, mas no grande evento da história da humanidade. E aí eu quero dizer, ei, tira a sua esperança de falsos deuses e coloca a sua esperança em Cristo Jesus. E aí eu preciso terminar essa mensagem. Mas o fato é que aquele homem tinha um salvador, e o salvador dele era o dinheiro. Como nós podemos ter muitos salvadores. E Jesus está dizendo, ei, enquanto eu não for o seu salvador, você não vai ser salvo. É uma coisinha só. Mas Jesus olha para aquele homem, e tem uma frase que é interessante, que diz que Jesus olhou para ele e o amou. Você amaria uma pessoa dessa? Você amaria uma pessoa que prefere dinheiro do que você?
Se minha esposa amasse mais o meu dinheiro do que a mim, se bem que tudo é nosso, né? Porque casou. Mas imagina que antes, ela está interessada no seu dinheiro. Se você se relacionasse com alguém que ama mais alguma coisa que você tem do que você mesmo, você ia amar essa pessoa assim? É interessante que Jesus olha para esse homem e o amou. E por que Jesus amou esse jovem rico? Por que Jesus amou esse jovem rico? Eu quero encerrar com esse pensamento. Que Jesus amou esse jovem rico, é um pensamento interessante, né? Porque Jesus olhou para ele, e a palavra amou, do original, o verbo agapau, que vem de ágape, mas ele tem um contexto de se compadeceu. Jesus olhou para aquele homem e se colocou no lugar dele. Porque isso é amar, sabia? Sabe o que é amar? É se colocar no lugar. Amar é substituir. Como eu demonstro amor pela Jéssica, pela minha esposa? Eu substituindo ela. É eu fazendo para ela. Eu renunciando minhas vontades para fazê-la feliz. Eu discordo do pensamento que você casa para ser feliz. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz, amém? Você casa para compartilhar a felicidade com alguém. E se precisar entristecer, eu prefiro eu ficar triste do que ela. Eu substituo. E eu entendi que todo ato de amor é uma substituição. É se colocar no lugar. E por que Jesus amou esse jovem? Porque Jesus olhou para aquele homem, se compadeceu dele, ou seja, ele pensou assim: esse homem vai ter que vender tudo. Esse homem vai ter que deixar tudo. Esse homem vai ter que abrir mão dele. Ele vai ter que abrir mão da sua identidade. Ele vai ter que abrir mão da sua segurança. Ele vai ter que abrir mão da sua esperança. Ele vai ter que abrir mão de tudo. Jesus o amou. Sabe por quê? Jesus sabia que o único jeito para aquele homem ser salvo era alguém que fosse capaz de abrir mão da sua segurança, da sua identidade, do seu conforto, da sua esperança, alguém que renunciasse a tudo. E o que Jesus estava dizendo quando ele amou, é dizendo assim: ei, quero que você preste muita atenção nisso. Quando Jesus amou aquele jovem, ele estava dizendo: ei, você fez a pergunta errada. Você não é capaz de se salvar, porque alguém, para ser capaz de salvar-se ou de salvar alguém, tem que renunciar a tudo quanto tem. Esse alguém tem que renunciar à sua identidade, esse alguém tem que abrir mão, esse alguém tem que deixar. E eu gosto do texto que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Sabe qual é a mensagem desse texto? Jesus está dizendo assim: eu sou o verdadeiro jovem rico, que vendo tudo, que deixo tudo, para salvar você. Eu sou aquele que fez o que é impossível aos homens. Eu sou aquele que garantiu a salvação para ricos e pobres, para gregos e bárbaros, para judeus e para gentios, para são bernardenses e são caetanenses e paulistas e são paulinos e corintianos, até para os corintianos. Ele estava dizendo assim: eu sou aquele que vendeu tudo e deu toda a sua riqueza para fazer de vocês, pobres miseráveis, ricos na graça e na glória do Senhor. O verdadeiro jovem rico que garante a salvação de alguém não era aquele jovem. O verdadeiro jovem rico é o nosso Senhor, que do alto da sua riqueza, no céu, na glória, abriu mão de tudo e veio se entregar por nós. E aí a questão que fica é:
Por que que a gente fica colocando a nossa esperança em outras coisas senão nele? Eu acho lindo demais quando a gente pensa que Jesus enche tudo em todos. Jesus enche tudo em todos. Ele preenche o vazio do nosso coração. Sabe esse vazio que você está sentindo hoje? Não é preenchido se você conquistar uma coisinha a mais que você acha que você precisa. Ele é preenchido se você se satisfizer em Cristo Jesus, amém? Sabe por quê? Porque Jesus, da sua riqueza, entregou tudo pelos pobres, que somos nós. Como se sentiriam os pobres, se aquele jovem rico tivesse vendido tudo e entregasse a sua riqueza? Como nós nos sentiríamos se o Bill Gates chegasse hoje e falasse: ó, estou vendendo tudo e vou deixar 5 milhões com você, viu? Como você se sentiria se hoje, de repente, o Abílio Diniz chegasse para você e falasse assim: ó, sabe pão de açúcar? É seu. Você ficaria feliz? Por quê? Porque você era pobre e agora você é rico. Por quê? Alguém que é rico está se fazendo pobre. E essa é a mensagem do Evangelho. Alguém totalmente rico, com toda a riqueza dos céus e da terra, se fez pobre para fazer de nós ricos tendo a Ele. Amém? Você pode ser um cristão triste, você pode ser um cristão vazio, você pode ser um cristão que está olhando para os ímpios lá e falando assim: ah, isso é que é vida. Meu Deus. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, e é o que Deus mais tem falado comigo, se vocês deixarem eu falo hoje aqui até as 10 da noite, mas eu vou parar, eu prometo. Sabe o que eu percebo? Que a gente prega do jeito errado. O melhor jeito de pregar, eu aprendi isso com o pastor John Piper, que o melhor jeito de adorar a Deus é tendo prazer nele. Como é que você adora a Deus? Deus é mais glorificado à medida que nós temos mais prazer nele. Se eu, ao me encontrar com Deus, a minha vida é uma porcaria, e eu vendo essa imagem, ó, minha vida era muito boa, aceitei Jesus, agora ó, prova, luta, dificuldade, a vida com Jesus é um sacrifício. Hoje eu estava na mesa almoçando, e um rapaz falou assim, né? Falou: irmão, mas ser cristão é prova, é luta. Eu falei: imagina, irmão, ser cristão é a melhor coisa do mundo. Ser cristão é o maior prazer. Ser cristão é ser rico quando você era pobre, é ser salvo quando você era condenado, é ser amado quando você era odiado, é ser filho de Deus quando você era escravo do diabo. Oh, se isso não te faz feliz, não é dinheiro que vai fazer não, irmão, sinto muito. Sabe que quando a gente olha para Jesus vindo à terra, a gente vê um homem sendo escravizado. Mas por que ele estava sendo escravizado? Para nos libertar. Ele estava vendendo e entregando a sua liberdade, sendo escravo, para nos fazer livres. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe esse pecado que te atormenta? Sabe o que você precisa para ser liberto dele? Você precisa mergulhar mais em Jesus, porque Ele se fez escravo para te trazer liberdade, amém? Você não precisa ser escravo de nenhum vício, você é livre em Jesus, amém? Porque Ele foi escravo no seu lugar, para que você tivesse a liberdade dEle, amém? Quando a gente olha para Jesus aqui na terra, a gente vê alguém sendo humilhado, sabe para quê? Para dar a honra para nós. A gente vê alguém sendo crucificado para que nós fôssemos ressuscitados. A gente vê alguém sendo empobrecido para que nós fôssemos enriquecidos. Eu não estou falando de dinheiro, porque a gente viu que dinheiro não salva ninguém. Nós estamos falando de riquezas muito superiores, nós estamos falando de riquezas eternas, amém? Mas o que Jesus entregou tanto? O que Jesus vendeu e entregou tanto por nós? Eu gosto de pensar na crucificação. E quando eu olho para a crucificação, tem uma frase, tem um versículo que me deixa chocado. Quando Jesus tem as suas vestes sorteadas na cruz. Você consegue imaginar
Jesus ficando nu. Cara, é chocante pensar nisso, é chocante. Tendo as suas vestes arrancadas e divididas e sorteadas, com quem vai ficar? E Jesus lá pendurado numa cruz, nu. E aí a gente pergunta, mas por que ele ficou nu? Sabe por quê? Porque ele estava entregando as vestes santas, puras, lavadas e remidas por nós. Sabe quem recebeu as vestes de Jesus que foram arrancadas na cruz? Eu, você. Então hoje, deixa eu dar uma notícia para você. Você não tem a veste que você está vestindo aqui. Às vezes você fala assim, minha roupa é velha. Minha roupa está furada no sovaco. Eu estou usando a mesma roupa há muito tempo. E aí você fica triste porque você não tem a roupa que você vê a galera do Instagram usando. E você queria ter uma roupa muito mais bonita e você não tem. Aí você fala, meu Deus, a minha roupa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma dessas roupas terrenas te garantem quando você entrar nas bodas do Cordeiro com uma veste lavada, remida, branca, mais alva do que a neve. Essa veste foi entregue por você naquela cruz. Porque o jovem rico vendeu tudo e entregou para que nós fôssemos salvos. Isso é bom demais, gente. Sabe, às vezes você foi envergonhado, às vezes você foi envergonhada, às vezes abusaram de você, às vezes abusaram sexualmente de você e você se sente envergonhada, você se sente impura. Às vezes você pecou, você errou, você caiu, você fez sexo antes do casamento. Às vezes aconteceu e você se sente envergonhada, você se sente envergonhado. E aí você fala, eu estou sujo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem a veste que você acha que está vestindo. Você não é o que as pessoas sabem de você, o que as pessoas acham. Você tem a veste que Jesus Cristo repartiu, a veste que Jesus Cristo entregou. A sua veste é branca, mais branca do que a neve. E se você está em Cristo, você é purificado em Jesus, amém? Vamos, hoje é uma noite para vergonhas serem exterminadas, porque Ele ficou nu em nosso lugar. Sabe aquela vergonha que fica de uma coisa lá de trás? Você fala assim, mas que vergonha, que vergonha. Ei, essa vergonha Jesus já passou no seu lugar, para que hoje você estivesse vestido, branco, puro, lavado, remido. Então tira essa culpa que ficou lá de trás e hoje você vai sair daqui livre, em nome de Jesus, amém? Hoje é uma noite de cura para você. É só para quem crê, amém? É só para quem crê. Jesus também, além de ficar nu, chegou uma hora que ele ficou desamparado. E ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus entregou a sua companhia, Jesus ficou sozinho. E sabe por que ele ficou sozinho? Sabe por que ele foi desamparado? Ele estava entregando o amparo. Ele estava entregando, ele estava vendendo e doando para nós o amparo, e ele ficou sozinho, desamparado, para que você e eu nunca mais estivéssemos desamparados. Ele estava nos enriquecendo, ele estava dizendo assim, olha, eu nunca estive só, mas agora eu fico, para que você nunca mais esteja só. Eu não vou deixar você órfão. Você pode ter perdido pai, mãe, você pode ter perdido namorada, namorado, você pode ter perdido marido, filho, filha, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não está desamparada. Eu estarei com você todos os dias. O Espírito Santo estará com você todos os dias. Não importa o que aconteceu, eu fiquei desamparado para que você nunca mais fique. Ele estava compartilhando conosco. Por último, sabe qual foi a única vez em toda a sua estadia, em toda a sua permanência na terra, que Jesus não chamou Deus de Pai? Sempre que ele orou, sempre que ele ensinou uma oração, sempre que ele falou a respeito de Deus, ele falou, meu Pai, meu Pai, meu Pai, 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 meu Pai. Quando vocês forem orar, orem assim. Eu estou falando isso, Pai, para que eles saibam, Pai, Pai, Pai. Ele sempre chamou Deus de Pai. Teve uma única vez que ele não chamou Deus de Pai. Naquela cruz, quando ele disse, Deus meu, Deus meu. E por que que ele, naquele momento, não chamou Deus de Pai? Porque naquele momento, ele abriu mão, ele entregou, ele deixou de ser o filho e se tornou órfão naquele momento.
para que eu e você, que éramos órfãos, pudéssemos ser adotados pelo Pai. E a partir daquele dia, eu e você não chamamos mais Deus de Deus apenas. Eu e você olhamos para Deus e falamos: Pai. Pai. Tem privilégio maior do que desfrutar da companhia do Pai, do que desfrutar de um relacionamento de amor com o Pai. A maior recompensa que existe na terra é ser filho de Deus, amém? Quando Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, fecha a porta do quarto, entra lá, entra no quarto, e ora ao teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que está no secreto te recompensará. Eu pergunto, qual é a recompensa? Uma infinidade, né? Mas você entra no secreto, e o texto diz que tem alguém lá no secreto. Quem está no secreto? Teu Pai. E o teu Pai te recompensará. E sabe qual é a maior recompensa que o Pai pode dar para você? Ele mesmo. Quando a gente entra para orar, a maior recompensa não é ter uma oração respondida. A maior recompensa é ter o Pai. E o Pai está aqui hoje, amém? E Ele quer ser o seu Pai. E para isso, Ele entregou o seu próprio Filho. E o seu Filho, o jovem rico, se fez pobre, para que nós, que éramos pobres, fôssemos enriquecidos, sendo filhos de Deus. Então você, hoje, pode ter entrado aqui vazio, triste, infeliz, achando que sua vida acabou, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a sua vida não acabou, porque você está em Jesus Cristo, amém? Convido você a se colocar de pé. Quero orar por você. Quem me conhece sabe que eu não sou dado a apelos, né? Não que eu não ache certo não, né? Mas às vezes eu penso que a pessoa precisa ter mais tempo para pensar antes de receber um convite. Eu acho que às vezes as pessoas precisam amadurecer um pouco mais, tomar uma decisão mais racional. Mas talvez você tenha entrado aqui hoje e você sinta necessidade. Você sinta a necessidade, você sente a necessidade de um encontro com o seu Salvador, amém? Você sente que tem depositado a sua esperança em coisas erradas e por causa disso tem se frustrado e por causa disso tem se decepcionado. E às vezes tem sido consumido pela vergonha e pela desonra que aconteceu. E você quer dar um novo começo para a sua vida hoje. Se esse é o seu caso, você quer receber uma oração, vem aqui à frente, nós vamos orar rapidamente. Eu não vou ficar constrangendo você, mas se esse é o seu caso, se você quer um novo começo a partir do que Cristo Jesus fez por você, vem aqui para a gente orar. Se você quer recomeçar a sua história sabendo que Ele se fez pobre em seu lugar, que Ele garantiu a sua vida eterna, vem aqui. Ele assumiu a vergonha no seu lugar. Ele obedeceu o que você não podia obedecer. Ele morreu a morte que você não tinha capacidade de morrer. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra.
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Você pode dizer esse nome. Todo nome, nome sobre todo Diga o nome dele bem forte. nome, Jesus. Ele é o seu Salvador. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que às vezes até já frequenta a igreja ou não frequenta a igreja, mas gostaria de confessar Jesus como seu Salvador? Não mais algo que Ele pode fazer, mas Ele como seu Salvador. Não algo que Ele pode te proporcionar, mas Ele como seu Salvador. Há alguém que gostaria de fazer essa oração? Que gostaria de entregar tudo por Ele, porque Ele entregou tudo por você? Se há alguém, faça um sinal assim com a sua mão. Sabe, às vezes a gente pensa que entregar tudo para Jesus vai nos deixar num baita de um prejuízo, né? Eu vou entregar tudo, eu vou ficar com o quê? Se você entregar tudo hoje para Jesus, o que vai sobrar para você? E aí eu descobri uma coisa que eu quero contar para vocês: que Jesus nunca nos deixa no prejuízo, amém? Como que termina esse texto? Ele disse assim: olha, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, propriedades por mim e não receba nessa vida 100 vezes mais pai, mãe, irmãos, propriedade, e no porvir a vida eterna. Eu entendi uma coisa, que quando Deus nos pede algo, Ele não quer tirar nada de nós, Ele quer nos dar, amém? Quando Deus pediu a Abraão, Isaac, o que ele queria? Ele não queria tirar um filho de Abraão, Ele queria dar o seu filho por nós, amém? Por isso a pergunta: cadê o cordeiro? E aí João Batista depois responde ao enxergar Jesus: aqui está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus pede o seu coração, Ele não quer te deixar sem coração, Ele quer dar o coração dele para você. Quando Ele pede água para aquela mulher samaritana, Ele não quer a água daquela mulher, Ele quer dizer para ela: se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Jesus está te pedindo: ei, deixa eu ser tudo para você. Mas às vezes fica aquela coisa: ai meu Deus, eu vou ficar no prejuízo, eu vou entregar tudo. E Jesus está dizendo assim: ei, não há ninguém que tenha entregado tudo por mim, que não receba nessa vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então vem sem medo para Jesus, porque Ele nunca te deixa no prejuízo. Para com essa mentalidade de que Jesus está tirando coisa de você. Jesus nunca tira nada de ninguém. Jesus completa aquilo que nós não temos, amém?
Vamos orar, feche seus olhos. Pai, aqui estão teus filhos, Senhor, e gera neles essa certeza da identidade que eles têm em Ti, Senhor. Eles não são quanto eles ganham, eles não são o emprego que eles têm, eles não são o relacionamento que eles têm ou deixam de ter, eles não são a viúva ou o órfão, eles não são o que o mundo disse que eles são teus filhos, Pai. Senhor, toda vergonha, toda desonra, toda nudez que foi exposta, Senhor, ela já foi levada, ela já foi coberta, ela já foi resolvida quando Jesus nos deu as suas vestes, Pai. Senhor, todo desamparo, toda solidão, Senhor, olha para aquele irmão, olha para esse irmão, para essa irmã que está se sentindo sozinha, Pai. Senhor, Tu tens visto as noites em claro, Tu tens visto a sensação de abandono, Pai, porque o pai não liga, porque a mãe não liga, porque o filho não liga, porque a filha não liga, mas Pai, gera neles agora a certeza de que eles não estão abandonados, de que eles não estão sós, Pai, porque o Teu Filho foi abandonado em nosso lugar, porque aconteça o que acontecer, nós não estamos sozinhos. Porque aconteça o que acontecer, nós não estamos desamparados, porque nós somos Teus filhos. E se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, apesar de sermos maus, Senhor, Tu és o nosso Pai Celestial, e como não nos dará todas as coisas que necessitamos, Pai. Pai, dá plenitude para os Teus filhos agora aí em Jesus Cristo, Pai. Porque Cristo Jesus é a nossa plenitude, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, porque Tu és o primeiro, porque Tu tens a supremacia em todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas em Ti, por meio de Ti todas as coisas foram feitas, Pai. Senhor, porque Tu és o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a supremacia. Nós Te damos a supremacia de nossa vida, renunciamos a todos os ídolos falsos, ainda que bons, para dizer que Tu és o nosso único Salvador, para dizer que Tu és o nosso único Senhor, para dizer que a nossa segurança está em Ti, para dizer que a nossa identidade está em Ti, e para dizer que a nossa esperança está em Ti. Ainda que tudo esteja difícil, eu bem sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu favor. Pai, nós Te agradecemos por causa e no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda Jesus o mais alto que você puder. Amém.